Olá, meu nome é Vitor e nesse vídeo eu vou te falar como escolher uma boa empresa nesses tempos de crise. Se você está entrando no mercado de ações agora, está querendo ganhar um pouco mais de dinheiro, aumentar seu patrimônio, ou até gerar renda com seus investimentos para chegar mais perto da sua liberdade financeira, você está no lugar certo. Nesse canal eu falo muito sobre isso, então já clica aqui no se inscrever e no sininho e deixa o seu like nesse vídeo para o YouTube recomendar os meus vídeos para você. E se você realmente está buscando essas coisas, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher as ações certas. Então nesse vídeo eu preparei 5 coisas que você tem que olhar para escolher ações nesse cenário que a gente está vivendo, e no final do vídeo eu faço um alerta muito importante. Então, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. E a primeira coisa que você tem que se perguntar quando estiver procurando uma ação para comprar é o seguinte: essa empresa vai sobreviver esse período de turbulência? E aí, nesse quesito, as empresas maiores e mais sólidas, que já estão no mercado há mais tempo, costumam ter uma vantagem sobre as empresas pequenas. A empresa grande, consolidada, geralmente tem muita margem com o fornecedor, margem com os clientes e consegue manobrar melhor. Também, às vezes, tem muito mais caixa que uma empresa pequena, tá? Um grande exemplo disso é a Ambev, por exemplo. Se você vai ver lá as operações da Ambev, ela tem os fornecedores dela. Ela pode chegar no fornecedor e falar assim: olha, é o seguinte, eu vou comprar de você. E aí o cara fica todo feliz: caramba, eu vou fornecer para a Ambev, vou ficar rico. E aí ela fala: só que é o seguinte, eu quero 180 dias para pagar, beleza? E aí a pessoa que está fornecendo isso para a Ambev fica meio que sem escolha e ela acaba topando isso. Então ela consegue 180 dias de prazo com o fornecedor. Isso é muito bom para quem está vivendo uma crise como a nossa. Além disso, uma empresa como a Ambev pode ir nos bares a quem elas fornecem a cerveja e falar assim: olha, é o seguinte, eu vou abaixar um pouco o preço da cerveja que eu te vendo, mas em troca eu quero um contrato de exclusividade para você só fornecer a minha cerveja aí no seu bar. E nesse momento de crise, o dono do bar está todo apertado, então ele pode chegar a fazer um acordo desse com a Ambev para poder fornecer só as cervejas dele, para ter uma margem maior ali no seu negócio nesses tempos de crise. Então a Ambev, que é uma empresa grande, acabou de criar uma margem com os fornecedores, porque ela tem 180 dias para pagar, e também criou uma margem lá na distribuição dela, e com o cliente no final ali. Agora imagina uma pequena cervejaria, por exemplo, tentando fazer a mesma coisa. Você consegue imaginar isso? Então empresas grandes e consolidadas costumam ter essa vantagem. Antes de seguir com esse vídeo, eu queria alertá-los que nada do que eu estou falando aqui é uma recomendação de compra. Eu não sou um analista certificado e esse vídeo expressa apenas a minha opinião sobre os ativos que eu vou citar aqui, beleza? Segunda coisa que você tem que olhar é o fluxo de caixa da empresa. Você tem que ver se esse fluxo de caixa não é descasado. Fluxo de caixa descasado é quando a empresa tem que pagar primeiro para depois receber. E isso é muito ruim, porque quando ela tem que pagar primeiro, geralmente ela tem que pegar um empréstimo, ir lá no banco, etc., para poder arranjar esse dinheiro para pagar, tá? Um caso clássico de fluxo de caixa descasado são as construtoras. A construtora tem que tirar o prédio do chão para depois vender os apartamentos. Então, geralmente, ela paga primeiro para depois receber. E o grande problema está na empresa que fez o investimento no início e agora, na hora de receber, não vai conseguir vender. Se a gente entra numa crise ou numa recessão, você acha que as pessoas vão ficar comprando apartamento? Então essas empresas que têm fluxo de caixa descasado ficam com a batata quente na mão e muitas delas acabam quebrando. Apesar do setor de construção civil ser um clássico disso, de fluxo de caixa descasado, nesse vídeo aqui eu mostrei 2 empresas do ramo de construção civil que não tem esse problema, que inclusive tem dívida líquida negativa. Isso acontece porque na hora de pagar a primeira parte ali do fluxo de caixa, eles usaram dinheiro dos sócios e não dinheiro do banco, então eles não têm esse problema do fluxo de caixa descasado. Se acontecer deles não venderem, eles conseguem esperar, porque eles não estão lá pagando juros em cima daquele negócio. Eu vou deixar o link para você conferir esse vídeo, que ficou bem legal, aqui na descrição. A terceira coisa que eu acho que você deve olhar nessas empresas é como é a dívida da empresa. E aí tem 3 coisas que a gente tem que olhar. A primeira é a dívida líquida. A dívida líquida é simplesmente a dívida da empresa menos o quanto ela tem ali de caixa, de disponibilidades, tá?
Se ela tem mais caixa, mais disponibilidades do que ela tem de dívida, ela virtualmente não tem a dívida, porque ela pode chegar lá no banco, botar o caixa lá em cima da mesa e pagar a dívida dela, tá? Então, empresas que têm dívida líquida negativa tendem a se sair melhor nesses momentos, porque ela não tem um banco ali pressionando ela, né? Não tem que pagar juros, enfim, ela não tem tanta obrigação assim quanto uma empresa que está endividada. A segunda coisa dentro da dívida que a gente pode olhar, e que é legal de olhar, é a liquidez corrente. A liquidez corrente, ela dá uma situação de curto prazo da empresa. Então é assim, os ativos circulantes dividido pelos passivos circulantes, ou seja, o que a empresa vai receber, que ela tem direito de receber no curto prazo, sobre o que ela tem que pagar, né, as obrigações dela de curto prazo. Se esse número é maior que 1, muito provavelmente essa empresa não vai ter problemas no curto prazo para honrar os seus compromissos e provavelmente não deve quebrar também. E se você quiser ser um pouco mais conservador, você pode olhar a terceira coisa dentro da dívida, que é a liquidez seca. Aí você está sendo bem conservador mesmo, porque ele pega a liquidez corrente, que é ativo circulante, sobre passivo circulante, só que do ativo circulante ela tira o estoque, ou seja, é uma premissa de que você não vai vender nada nesse próximo 1 ano. Né? Ou seja, é uma premissa muito conservadora, sei lá, pegou fogo no seu estoque, ou então ninguém quer comprar o seu produto durante 1 ano. Se a liquidez seca for maior do que 1, aí é um indicador assim muito conservador de que a empresa está muito bem das pernas. Olha, a quarta coisa que eu olho nas empresas é se ela tem liquidez nas opções, tudo bem? E por que eu olho isso? Porque se a empresa tem liquidez nas opções, eu consigo fazer uma operação que se chama venda coberta, que é uma operação que remunera o capital, né, que eu tenho em ações, e vai protegendo esse capital ao longo do tempo, tá? Eu ensino a fazer essa operação nesse vídeo aqui, que eu vou deixar o link na descrição também. É um vídeo muito bom que conta o meu caso real de como eu remunerei meu capital em ações nos últimos 12 meses. Então, depois de ver esse vídeo aqui, passa lá e checa. Além disso, né, acontece de as empresas que têm mais liquidez nas opções serem as blue chips, ou seja, as empresas maiores e mais sólidas, tá? Tem um caso ou outro de empresas um pouco menores que têm essa liquidez, mas via de regra são as grandes empresas do Brasil que têm mais liquidez no mercado de opções. Então isso já facilita, porque você consegue fazer essas operações de venda coberta e ter mais renda sobre seu capital em ações e ir protegendo ele com o tempo. E a quinta coisa que eu vou falar, antes de te dar o alerta que eu te prometi no final do vídeo, é o seguinte: olhe o histórico de lucros e dividendos da empresa. É mais fácil uma empresa que dá lucro continuar dando lucro do que uma empresa que nunca deu lucro passar a dar lucro em momentos difíceis. Concorda comigo? O dividendo é legal olhar por 2 motivos. O primeiro é parecido com o da venda coberta. À medida que você vai recebendo esses rendimentos, né, é uma renda passiva extra que você está fazendo porque você é sócio daquela empresa e ele vai protegendo aos poucos o seu capital, porque você já recebeu de volta boa parte do dinheiro que você colocou. E a outra coisa é o seguinte: as empresas que estão pagando dividendo, elas já estão numa fase mais madura do ciclo delas. E isso é um indicativo de solidez da empresa, tá? Então, via de regra, isso funciona assim. Empresas que pagam mais dividendos são empresas que não precisam mais ficar investindo em operação, ficar ganhando mercado, esse tipo de coisa. Ela já está com caixa sobrando nas operações dela e por isso ela distribui para os seus acionistas. E finalmente a gente vai para a última parte que eu prometi, que é o alerta. Mas antes de eu fazer esse alerta para você, eu vou te pedir, se você ainda não se inscreveu, se inscreve aqui, clica no sininho e dá o like no vídeo. Desse jeito o YouTube vai mostrar mais dos meus vídeos para você. E aí a gente pode aprender mais junto, beleza? O meu alerta é sobre proteção de carteira. De repente, começou a todo mundo falar disso, mas a hora de falar disso é antes da crise acontecer. Se você for tentar proteger a sua carteira agora, muito provavelmente essa proteção vai ser muito cara. Ou seja, você vai lá comprar ouro ou dólar agora, que eles estão caríssimos, ou então comprar opções de venda que estão em preços absurdos, tudo bem? Então, a hora de ter feito isso era antes da crise. Agora não é hora de ficar pensando em como você vai proteger mais sua carteira. Já caiu um monte. Agora é hora de você pensar em como você vai escolher boas ações daqui para frente. E quando o mercado estiver na loucura e alto de novo, lá nos limites, aí você pensa em proteger sua carteira, ok? Eu gravei um vídeo sobre isso logo antes da crise estourar. O timing foi até engraçado, né? Se eu tivesse planejado, não teria conseguido. Mas eu vou deixar esse vídeo aqui.
E eu vou deixar o link dele na descrição também para você conferir lá o que eu falava sobre proteção da sua carteira quando o Ibovespa estava lá a 100 e tantos mil pontos ainda, ok? Então passa lá e checa. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!